Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 48. Comentários sobre os comentários. Sobre a Guerra Gaulesa. Júlio César entre os belgas. A abertura dos comentários de Júlio César sobre a campanha na Gália era uma parada obrigatória para aqueles que aprendiam latim. O primeiro parágrafo diz assim: Toda a Gália é dividida em 3 partes, uma das quais habitam os belgas, outra os aquitanos. Aqueles que em sua própria língua são chamados celtas, na nossa gauleses, habitam a terceira. Todos estes diferem uns dos outros, em língua, costumes e leis. O rio Garona separa os gauleses dos aquitanos. O Marne e o Sena os separam dos belgas. De todos estes, os belgas são os mais bravos, porque são os mais distantes da civilização e do refinamento da nossa província. E os romanciantes recorrem a eles com menos frequência, importando coisas que tendem a efeminar a mente. E são os mais próximos dos germanos, que vivem além do Reno e com quem estão continuamente em guerra. Como vemos, num curto parágrafo, ele define toda a região, dá nome aos bois e aos rios, identifica os mais valentes e cria um suspense, e termina explicando por que eles são mais valentes, porque estão muito longe de Roma e muito perto dos alemães. Essa ideia, imagino que foi ficando na mente de líderes políticos e talvez um dos frutos no século XX tenha sido aquela famosa frase de um presidente do México que diz: Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Além de ser uma propaganda política, os comentários serviam para manter a fama de Júlio César em Roma e até mesmo serviriam como um manual de treinamento para gerações de aspirantes a líderes militares e políticos. Não é à toa que Napoleão Bonaparte escreveu ele mesmo um livro comentando os comentários de César sobre a guerra. Nesse ano de 57 a.C., então, o Júlio César teve que atacar os belgas, aquele que ele chamava de os mais valentes, e usou uma daquelas táticas que os romanos já tinham usado lá atrás nas guerras contra os samnitas: dividir para conquistar. Quando um grande exército belga, juntando várias tribos, se organizou para atacar as legiões de Júlio César, ele ordenou que grupos de legionários saíssem e atacassem as aldeias, né, que tinham ficado desprotegidas. Com esses ataques, o grande exército se esvaziou, porque cada tropa voltou para defender a sua própria vila. E assim os romanos foram derrotando um a cada vez, dividir para conquistar. Essa estratégia teve tanto sucesso que ao fim do ano de 57 a.C., o Júlio César tinha guarnições militares distribuídas por boa parte da Bélgica e por boa parte da Gália, tudo para a proteção dos gauleses e para assegurar a paz. E assim ele ia seguindo, conquistando territórios, mandando seus comentários para Roma, onde a sua fama crescia, mantendo aquela imunidade de governador de província que ele precisava para não ser processado pelos seus inimigos no Senado. E, nesse ano de 57, o caos político em Roma continuava efervescendo, né? A gente viu no episódio passado com o tribunato lá do Cláudius, a coisa em Roma estava pegando fogo. Então, o Júlio César, ao final desse ano, ele chama para um encontro político ali na província dele. Lembra, ele não podia sair da província dele porque ele teria o risco de ser processado, né? Então ele chama para a província dele, uma cidade ali que até hoje existe na Itália, de Lucca. Ele chama os outros 2 membros do triunvirato, os 2 homens mais poderosos de Roma, foram Júlio César, que seriam o Pompeu e o Crasso. Ele chama esses 2, vem junto com eles mais de 100 senadores para, de certa forma, beijar a mão do Júlio César ali em Lucca, né? Essa reunião fica muito famosa na antiguidade, porque nessa reunião eles decidem mais ou menos dividir o império, né, de certa forma. A gente sabe que o império não estava promulgado ainda, ali era a República Romana, mas o Crasso, o
Pompeu e o Júlio César, nessa reunião em Luca, em 57, eles decidem que, o Júlio César sugere, no próximo ano vocês concorrem para o cônsul, para ser cônsuls, tá certo? Vai ser um consulado junto de vocês dois e vocês vão fazer o seguinte, ao final desse consulado vocês vão estender o meu tempo aqui na Gália por mais 5 anos e vocês vão sair cada um para uma província. O Crasso ficaria com as províncias ali do leste, do lado da Síria, né, do Oriente Médio, e o Pompeu ficaria com o governo da Espanha, né, que são as províncias ali do oeste. Esse era o arranjo político que eles fizeram nessa reunião em Luca. E é interessante notar que o Pompeu, na verdade, ele pede, eu quero, mas eu não quero sair de Roma mais não, estou ficando velho e prefiro governar à distância. E o Júlio César tá bom. Então vamos fazer esse combinado aqui, que vai me garantir mais 5 anos na Gália. Por que o Júlio César queria mais 5 anos na Gália? Porque existe uma lei em Roma que você só poderia ser cônsul de novo depois de 10 anos. Então ele queria 5 mais 5, que daria 10 anos, ele voltaria para Roma e concorreria ao consulado novamente e teria todo o poder político de novo por mais um ano, e aí ele teria mais tempo para maquinar o seu domínio político. O outro aspecto importante dessa reunião de Luca é que a gente viu na formação do triunvirato entre o Pompeu, o Crassus e o Júlio César. O Júlio César era a figura menor dos três, né? Ele era o mais jovem, ele era o cara que estava começando na carreira. Nessa reunião em Luca, pela primeira vez, eles estão praticamente em igualdade, se não o Júlio César na frente, porque ele é o único que tem tropa sob o comando, né? Tem legiões sobre o comando dele. Então, aí você está vendo a ascensão política do Júlio César, do ponto de vista de comando, né, de fama militar e de conquista. E você está vendo o Pompeu envelhecendo, né? Já está ali ele casado com a filha do Júlio César. Na verdade, o Pompeu está conversando com o sogro dele, né? E o Crasso, o famoso, o homem mais rico do mundo, está ali e, de certa forma, ele está invejando o Pompeu e o Júlio César. Porque o Pompeu e o Júlio César tinham fama militar já, né? O Pompeu já tinha, a gente já sabe, ele fez a limpeza do Mediterrâneo, fez uma série de coisas, tinha uma grande fama militar. E o Pompeu e o Júlio César agora estava conseguindo a fama de líder militar dele, que era uma coisa necessária na vida política de Roma. Essa necessidade de uma fama militar vai ser o fim, literalmente, da vida do Crasso, né? A gente vai ver que daqui a alguns anos ele vai perder a vida dele numa campanha militar. Enquanto isso, o Júlio César está ali, dominando a Bélgica e olhando para o Canal da Mancha, para aquela ilha que hoje a gente chama de Inglaterra, e preparando o que vai ser a primeira e uma certa desastrada invasão da ilha que ele vai fazer no próximo ano. No próximo episódio, a gente se encontra.